Olá pessoal, eu sou a Ana Rita e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tivemos 2 semanas sem vídeo, ninguém detesta mais isto do que eu, porque eu não faltava com vídeo desde janeiro e digamos que falhar-vos e falhar-me ao meu compromisso de colocar vídeo todas as semanas me custa um bocadinho, mas a verdade é que eu tive e estou a ter toda uma reorganização de tempo, de rotina e a coisa ainda vai demorar. Vocês já sabem que eu demoro a ter a rotina nova bem implementada, mas vamos tentando como podemos. No fim de semana passado fui então finalmente ver o filme Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore. Eu sei, tardou, mas foi. Entretanto, esta semana questionei-vos no Instagram se ainda valia a pena trazer um vídeo sobre a minha opinião e vocês, ou pelo menos a grande maioria, disse que sim. A propósito, falando do Instagram, ele está aqui, vão lá, sigam, comentem, falem comigo. Mas então, eu já comentei aqui algumas vezes, inclusive é quando fizemos a análise do trailer deste filme, que Animais Fantásticos não é, para mim, nunca foi aquela coisa. O primeiro eu recebi-o numa de finalmente já não temos há tanto tempo filmes novos de Harry Potter, este é um novo filme sobre o mundo mágico, bora ver, entusiasmo. O segundo, até gostei, mas chegou a dar-me seca. No fundo, sempre foi algo fixe, mas não era Harry Potter. Depois então de fazer com vocês a análise do trailer deste terceiro filme, vocês sabem que as minhas expectativas meio que aumentaram. Agora, depois de ter ido ao cinema ver Os Segredos de Dumbledore, continua a não ser Harry Potter, mas já aqueceu mais o coraçãozinho. Achei a história, de um modo geral, mais interessante, mais organizada, com o humor muito bem colocado e é, sem dúvida, e acho que este é mesmo o ponto de realce deste filme, um filme, lá está, que apelou muito à nostalgia dos fãs deste mundo bruxo. E vocês sabem que, com a nostalgia, ganham-me. Mas vamos ao prometido. Neste vídeo eu vou falar-vos de tudo o que gostei, tudo o que senti falta, tudo sobre a minha opinião sobre este filme. Obviamente este vídeo está carregadinho de spoilers, por isso, para entenderes muitas das coisas que eu vou falar, já deves ter visto o filme. Se ainda não viste e não queres spoiler, não gostas de maneira nenhuma, então adiós, fecha este vídeo, tens muitos outros para ver aqui no canal, vai lá explorar. Mas portanto, nesta nova história, Dumbledore está mais ou menos a par dos planos de Grindelwald para dominar o mundo bruxo. E assim, depois de um encontro fantástico entre os dois, que na realidade nós vimos no trailer, mas eu nunca tinha pensado que seria logo no início desta história, em que nós vemos Grindelwald e Dumbledore basicamente a falar de quando se amavam ou se amam. Gostei muito, acho que foi um bom início vermos ali o Dumbledore no metro, mas o foco, e voltando à história do Grindelwald querer dominar o mundo bruxo, dominar o mundo no fundo, nós depois passamos para uma cena em que o Newt Scamander está na presença do nascimento de um Qilin. Esta criatura, caso vocês não saibam, não foi totalmente inventada para esta história, porque é já uma criatura da mitologia chinesa e normalmente a sua presença significa bons presságios. Coisas boas, boa sorte. Em Animais Fantásticos, o Qilin é apresentado como a mais pura das criaturas e por isso mesmo consegue também identificar a pureza num ser humano. Portanto, e isto é importante para a história, há a tradição de, por meio de um ritual, o Qilin escolher então quem vai ser o chefe supremo do mundo bruxo. Chegando aqui, eu tenho que dizer que gostei muito desta profundidade que nos deram sobre esta criatura mágica, o Qilin, de mais uma vez nos apresentarem uma criatura que tem relação com a mitologia do nosso mundo real e no fundo de esta ser o mote para o desenrolar de toda a história. Acho que não é in your face e de certa forma é subtil e faz com que os animais fantásticos permaneçam presentes nesta história, porque nós sabemos que há muito que deixaram de ser o ponto principal de toda a trama.
Além disso, digam-me se não notaram aqui uma associaçãozinha entre o Killin e o Bambi. A mãe a morrer e tal, mesmo a figura dele é parecido com o Bambi. Eu achei. Este Killin que nós vemos é então levado pela grupeta do Grindelwald e este nós vamos ver que mais tarde vai matar o Killin e fazer uma espécie de zombificação para que mais à frente no filme este Killin zombie o escolha como chefe supremo. É este mais ou menos o plano do Grindelwald. No entanto, Newt descobre que é um gêmeo e que no fundo nasceram dois Killins. Então a trama começa a desenrolar-se a partir daqui, com o Dumbledore, de certo modo, a organizar toda uma equipa, porque ele próprio não pode enfrentar Grindelwald por conta do Pacto de Sangue. Então esta equipa vai assumir a posição de combater o Bruxo das Trevas. E aqui eu tenho que assumir que a partir dos trailers eu não pesquei nada. Eu não estava à espera realmente de todo o plano que esta equipa desenrolou. As minhas teorias em relação a isto não bateram nada certo e então esta equipa é constituída pelo Jacob, que protagoniza praticamente todos os momentos cómicos deste filme. Acho que é uma personagem que é sempre bem apanhada. A sala de cinema riu imenso com esta personagem. Ele fez um papelaço e eu acho que no fundo o Jacob representa-nos. A nova personagem Lily foi também um ar fresco. Ela é professora em Ilvermorny e foi também uma peça essencial para este filme e eu acho que não foi daquelas personagens que estão ali só para fazer monte. Ela realmente teve, lá está, um papel essencial e eu gostei muito da personagem. Obviamente Theseus, não sei dizer bem este nome, irmão de Newt, também estava nesta equipa e digam-me lá se vocês não notaram ali um climazinho entre ele e a Lily. Vamos ver se nos próximos filmes isto se desenvolve. Yusuf Kama, que sinceramente foi uma personagem um bocado... não sei, porque ele fez um papelaço. Eu realmente acreditei que ele tinha traído Dumbledore e aliado a Grindelwald. Acreditei nisso praticamente durante o filme todo e isso foi espetacular, mas no fundo, eu não sei, foi uma personagem que me transmitiu pouca coisa. Passámos dessa raiva inicial e depois só nos lembrámos dele no final do filme, quando ele realmente revela que não tinha traído Dumbledore. Fora isso, não sei se realmente era essencial esta personagem estar ali. Ou então houve aqui qualquer coisa que me escapou. Temos Newt novamente a comandar esta equipa, esta personagem que nós já conhecemos, e para finalizar esta equipa temos a Bounty, que para quem não está lembrado é a ajudante de Newt, mas aqui tem um papel bem mais importante e eu acho que exploraram a personagem, apesar de não tão profundamente para nós realmente conhecermos, acho que a exploraram de uma maneira diferente e pudemos ver talvez outras facetas da Bounty. Gostei bastante de sabermos mais sobre a vida pessoal de Albus Dumbledore, apesar de que fizeram falta ali alguns flashbacks. Eu sei, o pessoal estava fartinho de tanto flashback no segundo filme e se calhar aqui eles deram um passo atrás nessa questão, mas nem a mais nem a menos e eu neste filme senti que foram a menos. Além disso andaram rumores na internet que iríamos ver a Ariana Dumbledore em jovem e depois isso não aconteceu, por isso senti falta. Falar do papelaço de Jude Law, que não me tinha convencido assim tanto no segundo filme, mas aqui ele tornou-se inegavelmente o meu Dumbledore. E neste caso eu acho que nem sequer é comparável os dois atores, são ambos excelentes Dumbledores, mas é muito bom perceber, para nós leitores principalmente, o quanto Jude Law captou a essência do Dumbledore e eu acho que isso esteve neste terceiro filme muito bem explanado e adorei Jude Law. Sou tua fã. Falando de Dumbledores, ainda não decidi se gostei do arco da história do Credence. Então, tivemos este tempo todo a pensar que talvez, possivelmente, ele era um irmão dos Dumbledore, que ele de alguma forma era Ariana, mas não, ele afinal é filho do Aberforth. Ok, primeiro, esta conclusão pareceu-me um pouco de novela, devo confessar. E depois, toda uma construção do personagem que nós pensávamos que era dos principais e no fundo ele chega a este terceiro filme para morrer e o arco está fechado. Ponto final.
Ponto final, não sabemos porque vêm mais filmes, mas de certa forma não há necessidade de continuarem com ele nos próximos filmes. O que me leva a uma questão muito importante. Cadê a Nagini? Segundo sei, a atriz de Nagini estava grávida a quando das gravações e isso impossibilitou-a de gravar, mas podiam ter dado uma explicação. Olha, foi para uma colónia de cobras, foi fazer alguma coisa, tipo, não está aqui a aparecer porquê. Nada, niente, não nos disseram nada de Nagini, nem sequer é mencionada. Esta produção é cheia de uma coisa que eu adoro, que são easter eggs, como aliás até já tínhamos visto no trailer. Temos Hogwarts, temos os alunos, temos as casas, temos um jogo de Quidditch a acontecer, toda uma nostalgia ali que não dou conta. E meus senhores, aproveitamos já para falar do fanservice deste filme, com toda a nostalgia para o fã antigo que queria realmente ver Hogwarts, queria ver tudo o que lhe lembrasse dos velhos tempos em que saíam os filmes de Harry Potter. A trilha sonora também foi buscar muito aos filmes antigos e depois tivemos uma que foi o auge do fanservice, que a certa altura, numa conversa entre o Alba Ford e o Credence, sinceramente eu já nem me lembro da conversa, mas o Alba Ford vira-se para ele e diz always. Always! Nós sabemos o que esta palavra significa neste mundo. Já falei de Jude Law e temos sem dúvida de falar sobre Mads Mikkelsen. E a coisa é assim, eu acho que ele entrou muito bem. Um Grindelwald talvez mais contido do que aquele que Depp nos apresentou, mas eu gostei. Acho que captou muito bem todos os sentimentos da personagem. Adorei a cena onde o Grindelwald ganha as eleições. Adorei também as reações do personagem quando o pacto de sangue é finalmente quebrado. Obviamente que na nossa mente está sempre o facto de terem trocado os atores, mas eu acho que ele encaixou muito bem e parece que sempre esteve nesta história. Claro, não posso deixar de dizer que tenho uma enorme curiosidade de saber qual seria ou como seria a atuação de Johnny Depp. Não posso não falar de Maria Fernanda Cândida, atriz brasileira, e isto realmente é importante para mim, enquanto fã de Harry Potter, porque apesar de não ser uma atriz portuguesa, é uma atriz de língua portuguesa e eu acho que isso é muito fixe. No roteiro original, o Brasil iria aparecer mais, Vicência Santos, que é a personagem, iria ter mais intervenção, mais falas, porque ela teve tipo meia fala. Mas ela no final consagrou-se a chefe da coisa toda, por isso provavelmente iremos vê-la mais vezes e em bom. Falando de 4 cenas que eu quero salientar, umas que eu gostei, outras nem tanto. Uma que eu gostei imenso foi uma cena cómica de quando o Newt tem de salvar o irmão lá de uma prisão meia estranha, no mínimo. E sinceramente esta cena não dá para descrever, eles simplesmente têm de fazer com que uns bicharocos que parecem uns escaravelhos misturados com aranha os imitem e então eles estão lá tipo a dançar, uma dança muito estranha mas muito cómica que colocou todo o cinema a rir. A segunda cena que vos quero falar é quando o Quirrell verdadeiro escolhe o Dumbledore como pessoa que devia governar o mundo bruxo e aqui nós já observamos um Dumbledore a dizer não, 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 já a mostrar o quanto ele sabe que o poder lhe dá a volta à cabeça. Depois o Quirrell vira-se para a Vicência Santos e escolhe-a e eu achei um bocado tudo isto demasiado óbvio e ao mesmo tempo tirado do nada. Não é que não tenha gostado, mas foi uma solução muito rápida. Terceira cena a salientar é quando o pacto de sangue é quebrado. Neste momento o Grindelwald está a atacar o Credence para o matar e o Dumbledore tenta impedir esse feitiço, ou seja, eles não estão propriamente a combater-se um ao outro, mas os feitiços dele encontram-se e é isso que talvez faça o pacto de sangue acabar. E nesta altura o Grindelwald diz algo ao Dumbledore que é: quem é que te vai amar agora? E aqui nós vemos o grau de manipulação do Grindelwald em relação ao Dumbledore. Claro que o Dumbledore neste caso não é nenhum santinho, ele próprio comporta-se como sabendo disso, mas é muito interessante vermos o nível de submissão que o Dumbledore teria com o Grindelwald. E por fim, a quarta cena que quero salientar é no lanche-jantar dos candidatos, ainda mais ou menos no meio do filme, em que o Jacob, com a sua varinha falsa e ele a saber que é falsa, enfrenta o Grindelwald
e em frente a toda a gente lhe chama assassino. E nós vemos que não é uma personagem apenas cómica, mas é também uma personagem cheia de coragem. Sobre aspectos mais técnicos, que vocês sabem que eu não sou profissional, mas aqui vai. O figurino. Em termos de relação temporal com os outros filmes, já foi discutido bastante que a coisa não é muito convincente, mas, de um modo geral, eu gostei. Achei que a iluminação estava um pouco fraca em alguns momentos do filme e que por isso às vezes os efeitos especiais podem não ser tão notados e eram bons, por isso a iluminação aí não sei se ajudou. Eu não percebo nada disso, mas pelo menos eu senti que às vezes a cena estava demasiado escura. Os espaços, os cenários, adorei, eu acho que aqui eles são sempre exímios. Acho que apesar de ser mais um filme de passagem, ou seja, não temos realmente uma conclusão, serviu para organizar os crimes de Grindelwald, o segundo filme, e por isso para mim a nota é positiva, obviamente. Mas já sabem que eu gosto é de discutir estas coisas com vocês, por isso deixem-me aqui em baixo as vossas opiniões, sigam-me no Instagram e vamos falar por lá porque eu gosto mesmo de falar sobre teorias, falar sobre opiniões dos filmes, então fica aqui o convite. Tudo o resto e mais daquilo que eu costumo dizer nestes vídeos, já sabem, metam gosto neste vídeo, vejam os outros vídeos se gostarem destas temáticas e subscrevam ao canal. Nós vemo-nos num próximo vídeo que não se promete quando sairá. Mas este fica por aqui, muitos beijinhos e tchau!